Primeiro tempo, acredito que nós começamos um jogo consistente. Até o segundo tempo, é normal num jogo de uma partida só, de 90 minutos, o primeiro ponto tem que ser consistente para que você consiga ser lúcido dentro das ações. O adversário, ele começou a tentar fazer uma trocação no primeiro tempo, aí ele foi perdendo força, nós começamos a inibir as ações que ele tinha como força. Por isso da entrada do Ramon para dar um pouquinho mais de estabilidade para a linha defensiva. E nós sabíamos que no decorrer do segundo tempo, como eles baixaram demais, eles jogariam por essa transição de uma bola só. E aí nós tomamos uma decisão errada e fomos penalizados pelo futebol, porque nesses momentos cruciais de 90 minutos de um jogo só eliminatório, você tem que ser letal principalmente e ser consistente o jogo inteiro. E aí o adversário foi feliz nessa ação, era a bola que eles esperavam. E nós alertávamos por essa possibilidade, tomamos uma decisão errada de sair de fora para dentro, conduzindo a bola, onde o campo é mais congestionado. E aí logo depois que a bola caiu no pé do adversário, demoramos tirar a infiltração do Thiago Santos. Não é um jogador tão rápido. E aí uma tomada de decisão, nós fomos penalizados pelo gol do adversário, tivemos a bola do Betão ainda. Nós pagamos um preço alto pelo futebol nesse jogo passado da Série C e agora novamente ficando eliminado. Boa noite, Igor. Hoje, mais cedo, a presidente Miriam Monte, ela falava muito do CSA estar vivo em 3 competições durante a temporada e que isso era uma vitória para o CSA dentro do planejamento do início do ano. Mas o peso da parte física dessas 3 competições que o CSA levou até o limite, uma semifinal de Copa do Nordeste, Copa do Brasil até as oitavas e estar vivo na Série C. Você sente que alguns atletas que jogavam para decidir, que você extraía 100% deles, está pesando agora a parte física, como por exemplo o Brian, o Cachoeira, que foram sempre decisivos, mas nessa reta final de temporada a parte física acaba deixando eles um pouquinho abaixo do que eles realmente jogam? Na verdade, tudo que a gente for falar nesse momento, no momento de eliminação, tudo que você conota e tenta colocar é motivo de explicação e de desculpa. Eu acredito muito que nós tentamos fazer um jogo de muito duelo contra o adversário. O adversário foi feliz em finalizar e foi feliz em ganhar o jogo dentro da proposta deles, de baixar mais a linha e tentar essa bola. Eles conseguiram. Nós tentamos tiver força para empurrar o adversário para trás. O nosso momento agora é de silenciar e viver o luto hoje, porque amanhã nós ainda temos chance na Série C, nós temos que lutar por ela. O futebol ele é dessa forma, ele tem nos castigado. Hoje tem nos castigado na eliminação. Por quê? Porque gerou muita expectativa, nós criamos muita expectativa para chegar numa final. Nós tínhamos as mesmas condições que o adversário, talvez uma condição um pouco mais favorável por jogar em casa com o apoio do nosso torcedor, mas o momento do adversário, 9 jogos sem perder, hoje inteirou o 10º também. Então, assim, foi um jogo de 50% para cada equipe. Nós tínhamos a expectativa do nosso poderio de jogar em casa, que a gente contava muito com ele. E nesses momentos cruciais, você tem que ser frio para poder fazer aquilo que você espera em termos de ser letal no momento que você precisa ser no termo de finalização. Mas hoje nós temos que viver o luto e amanhã nós temos que levantar, porque Ponte Preta já está logo aí e nós precisamos sinalizar para a Série C que nós vamos continuar vivos. Professor, boa noite. Depois desse resultado, tem 2 jogos agora pela frente, contra Ponte Preta e Brusque, precisa vencer ou a temporada termina, mais um ano na Série C. Como é que fica o psicológico do time e o que dizer para esse torcedor que deve estar se perguntando, e agora? Na verdade, nós não temos 2 jogos, Assim, dentro da competição é verdade que nós temos 2, mas nós só temos um para estar vivo. Nós temos a Ponte Preta para continuar vivo. Se a gente não fizer o resultado de 3 pontos contra a Ponte Preta, teoricamente ali fica uma situação bem difícil. Falar o que para o nosso torcedor que fez a parte dele? Veio a campo mais uma vez e nós não conseguimos avançar numa Copa do Nordeste, onde a gente tinha uma grande expectativa de avançar. Se sinalizasse no início da temporada, talvez ninguém também colocava o CSA numa condição como essa. Mas nós chegamos, Chegamos e se criou uma expectativa que era bem favorável para poder passar também. Pegamos um adversário que também tem as suas qualidades, os seus méritos de ter avançado, mas hoje sente
um momento de frustração, porque nós não conseguimos aquilo que nós pensávamos que poderia dar certo. Igor, boa noite. O CSA teve muito volume de jogo, principalmente diante da estratégia, né, adotada pela equipe do Confiança. Olhando para esses 2 jogos que o time tem e também para aquilo que foi hoje, como conseguir transformar esse volume de jogo para que o time consiga ter realmente oportunidades mais claras e até tomadas de decisões mais eficientes? Na verdade, nós tivemos uma chance clara no primeiro tempo, né? Você vê que tanto a questão da sobrecarga, né, mental, ela faz diferença nesses momentos cruciais, né? Dentro da nossa temporada, a gente sempre teve muito volume. Em alguns momentos, nós fomos muito efetivos de ter muitas oportunidades claras. Essa questão, talvez, de viver um melhor momento, essa questão de viver um momento de muita instabilidade em termos de resultado. E isso aí, ela vai te cobrando uma resposta rápida. No jogo passado na Série C, voltando um pouquinho, no jogo passado na Série C, a gente tinha vantagem e estava bem no jogo para conseguir até ter uma vantagem maior dentro do placar. De repente, 10 minutos, 12 minutos, desmorona tudo, a gente toma 2 gols, sai correndo contra o placar novamente para conseguir empatar o jogo. Empatamos o jogo, depois no final tivemos uma condição até de virar o jogo. Hoje a gente sabia que um mata dessa forma aí, chegava algum momento, se a gente continuasse o volume, era natural o adversário descer mais a linha e esperar um momento de transição para poder ter uma finalização clara. A gente estava até equilibrado, mas, como eu disse, a gente errou nessa tomada de decisão de, às vezes, abaixar um pouquinho antes da bola sair do pé do adversário para o Thiago Santos não infiltrar. Às vezes, ali, uma tomada de decisão melhor de guardar um pouquinho para o companheiro ir para o duelo, mas o Thiago Santos. E aí nós fomos penalizados pelo futebol e o futebol ele não perdoa. E hoje nós estamos, como eu disse antes, vivendo uma situação como essa, de viver o luto hoje, mas amanhã eu tenho que levantar esse mesmo grupo, porque o grupo que nós temos para enfrentar a Ponte Preta, e nós temos que dar uma resposta, porque a competição ainda da Série C ainda nos sinaliza que nós temos chance. Enquanto a gente tiver chance, por mais que seja difícil o cenário para nós, por mais que o nosso torcedor às vezes perca a confiança, o que nos vai fazer eles confiar novamente é a gente ganhar da Ponte e fazer o jogo depois do Brusque com vida, para a gente poder chegar na outra fase, para eles retomar a confiança de confiar no CSA. Igor, você sempre é uma pessoa ali na beira do gramado que é como se fosse um torcedor, como se fosse um 12º jogador, e você todo jogo mostra isso. Mas hoje, claramente dá para ver aqui na coletiva a sua emoção depois dessa partida. O que representava para o Igor Magalhães, o ser humano Igor, depois de sair de lá da parte de baixo da tabela no passado, passar por cima de tudo isso, chegar nesse ano de 2025 bem, essa expectativa que o torcedor e que você cria também, o que significava essa classificação para você, pessoalmente? Qual é o seu sentimento em relação ao dia de hoje? Um sentimento de tristeza, por quê? Porque eu cheguei no CSA o ano passado, em maio, então eu acompanhei toda a reformulação, toda a recuperação do CSA, e nós temos uma torcida muito apaixonada, né, que merece viver um cenário muito melhor do que estava vivendo. Acredito que em 2021, que teve um cenário um pouco favorável em termos de estar vivo nas competições, né? Então se passou alguns anos para tentar recuperar de novo a confiança do torcedor, né, de viver bons momentos. E não só para mim, porque eu vou ser injusto com outras pessoas também, que têm trabalhado de forma árdua dentro do clube, né? Todas as pessoas têm entregado o máximo. O futebol, ele, em alguns momentos, ele te testa muito para poder ter convicção e confiança naquilo que você quer fazer, né? Tomara a Deus que o CSA ainda continue num caminho de reestruturação, de recuperação, para que ele possa viver todos os anos de forma competitiva, para experimentar cenários como este. Às vezes, daqui a pouco, chegando na final de Copa do Nordeste, às vezes seja campeão estadual. Nós temos que sinalizar ainda na Série C que nós temos condições de brigar por uma dessas 8 vagas. Hoje, tudo que eu venho a falar, talvez o nosso torcedor vai ficar irritado. Por quê? Porque eles criavam uma expectativa e hoje nós não conseguimos avançar. Mas o sentimento é de muita tristeza, da minha parte também. Dentro do vestiário houve muita tristeza, né? Mas, como eu disse, amanhã tem que viver o luto hoje mesmo. Hoje vai ser uma noite bem longa, vai ser difícil dormir, mas amanhã nós temos que voltar a trabalhar muito forte, porque a Ponte Preta está aí na segunda-feira e nós precisamos voltar a sonhar com uma dessas vagas.